Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais um Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações da Arnon de Melo. O tema de hoje, Segurança em Foco, é um tema bastante interessante que nós convivemos com eles todos os dias e pode ser que passe despercebido. É o seguinte: pequenos delitos e infrações que até algumas pessoas cometem, mesmo apontando o erro em outras pessoas e querendo punição àqueles que ultrapassam os limites da justiça. Mas convive com esses pequenos delitos todos os dias, ou faz de conta que não acontecem, ou simplesmente eles são os próprios praticantes desses pequenos delitos e infrações. Será? Vamos saber o que é que isso impacta na segurança de uma forma geral. É o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Segurança em Foco para a gente poder debater hoje, nessa sexta-feira, às 9h30 até às 10h30. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência, pela sua parceria. Hoje nós estamos desfalcados, né? O querido Dr. Geraldo Magela tem outros compromissos, já tinham marcados previamente, está viajando, né, para resolver alguns assuntos particulares, enfim. Mas estamos hoje com o Dr. Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Mais uma vez, um bom dia, um prazer tê-lo aqui, Dr. Leonardo. Bom dia, Wilson. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Muito bem. Dr. Flávio Saraiva, também é delegado e advogado, também está sempre conosco aqui. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui, doutor. Bom dia, Wilson. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos. Muito bem. O tema é um tema bastante interessante. Inclusive, o jornalista Eduardo Almeida escreveu no Gazeta Web, fez uma matéria bastante interessante. Ele até acabou me entrevistando, falando sobre isso em relação à própria lei do lixo, né? É uma lei que existe, que penaliza, que multa de R$50 até R$5.800, dependendo da quantidade de lixo que você jogar na rua indevidamente, e é uma lei que não é executada ainda até o momento. A lei está valendo há mais de 6 meses, enfim, 1 ano já, né? Enfim, e a lei não é efetivada, e as pessoas continuam jogando lixo nas ruas sem nenhuma punição e sem nenhuma, enfim, sem nenhuma vergonha, digamos assim, ou medo de ser punido. Eu vou começar com o senhor, doutor Leonardo. O que acontece? O que a sociedade, essa mesma sociedade que aponta o dedo, que quer punição, que cobra, não é? Que exige que as coisas sejam feitas certas, que ninguém faça corrupção e que aquela cobrança ferrenha, não seria um pouco de hipocrisia? Não, no entanto, muitas dessas pessoas acabam fazendo pequenos delitos corriqueiramente, como se fosse uma coisa normal. Bom dia. Bom dia a todos. O principal problema é a própria tolerância para pequenos fatos. A gente tem que entender que o homem é um ser social, né? Ele depende de outros homens para que possa conviver, se desenvolver. Isso acontece desde os primórdios, né, da humanidade, e o conceito hoje, aliás, sempre é aplicado, é que o homem é um ser social. E na busca desse bem comum é indispensável que existam leis, né? As leis vão regular os comportamentos das pessoas, porque é normal que você, na sua esfera de liberdade, ou se achando que a liberdade em excesso, você queira praticar um comportamento e aí você acaba violando o direito de uma outra pessoa, tanto de vista da própria lei ou então um comportamento antiético. O problema todinho acontece quando a gente aponta os dedos para outras pessoas e esquece de si mesmo. É por isso que os sociólogos, eles dizem e chegam à conclusão que vivemos hoje uma crise ética. Como uma crise ética? O principal fator que leva alguém a cometer um crime, na verdade, é essa própria crise ética. Porque quando se pensa em crime, se pensa em homicídio, se pensa em roubo, se pensa em estupro, e se esquece que comportamentos que são praticados dia a dia também podem ser criminosos. O exemplo que você disse agora do CD pirata é um crime. Quem vende CD pirata, quem expõe à venda, ele comete o crime de violação ao direito autoral. Quem explora o jogo do bicho comete a contravenção penal por jogo do bicho. Mas a sociedade, que é aquela que compra o CD pirata e joga o jogo do bicho, ele não explora, ele joga o jogo do bicho, comete seu crime, também comete seu crime. No caso do CD pirata, do DVD pirata, quem compra comete um crime de receptação. Então, são crimes em que são tolerados. Se vê aí as grandes bancas de jogo do bicho, se vê CDs piratas vendendo em locais em que deveria haver uma segurança pública, próximo ao Fórum do Barro Duro, próximo da delegacia de polícia, no comércio espalhados, a gente vai em um bar
bar, jogar conversa fora com os amigos, passa alguém com a mochila cheia de CD vendendo, às vezes está até naquela mesa de bar um delegado de polícia, um membro do Ministério Público que teria até com muito mais razão, mais legitimidade combater esses pequenos fatos que acontecem. Se a gente passa a pensar um pouco no nosso cotidiano, a gente percebe que tão criminoso quanto somos nós mesmos. E eu parto do pressuposto seguinte: quem é o criminoso? O criminoso é aquele que pratica crimes. E crimes são condutas que a lei estabelece. Se eu pratico um comportamento que a lei descreve como um crime, eu então sou criminoso. Então, na hora em que eu ofereço a alguém uma adjetivação negativa, chamando alguém de alguma conotação sexual ou etc., você comete então um crime de injúria. Na hora que você pega o seu carro e está bem, né? Você ingeriu 3 copos de cerveja, se sente bem psicologicamente para dirigir o seu carro. Na hora que você dirige o carro, você comete um crime de embriaguez ao volante. Na hora em que que qualquer pessoa venha a consumir drogas, nem que seja um cigarro de maconha, você comete um crime, já que portar drogas para consumo pessoal também é crime. Na hora em que você um amigo lhe procura e diz assim: eu não moro em Maceió, eu poderia colocar que eu moro no seu endereço? A pessoa disse: não posso colocar. Ele colocou uma informação falsa, juridicamente relevante, cometeu o crime de falsidade ideológica. Na hora em que um servidor público recebe uma ligação de um amigo e ele pega da repartição pública uma folha de papel chamex e leva para si, aquela folha não é sua, você acabou de cometer um crime de peculato. Então, são vários comportamentos que, por mais que se fale em princípio da insignificância, a gente pensa que para os outros não vale, agora para a gente vale. Então, para que as pessoas, por exemplo, alguém vai a um supermercado e leva o shampoo, aí diz: não, essa pessoa não pode ser presa, porque não é necessário que você intervenha com a aplicação de uma pena para uma conduta que não trouxe uma lesão significante ao supermercado, ao Extra. Qual a lesão relevante que é causada no supermercado Extra se alguém leva o shampoo? Não que isso seja um incentivo, e as pessoas criticam, isso é um incentivo, ao mesmo tempo em que você, enquanto servidor público, também pratica fatos insignificantes. Então, para você é insignificante, para os outros é totalmente relevante. Entendi. Então, a gente Comigo tem que olhar... Eu posso tudo, né? Eu posso tudo, o outro não pode nada, né? Tem essa mania meio que... Isso, é observar o nosso comportamento enquanto cidadão, sabendo que também cometendo os crimes, mas o principal não é só o crime. Para mim é o comportamento antiético e extremamente contraditório entre você apontar o crime dos outros e esquecer o crime que você mesmo cometeu. Exatamente. Perfeito, doutor Leonardo. Doutor Flávio, o senhor como hoje operador do direito, né, advogado hoje, mas o senhor como delegado, recebia muitas denúncias, por exemplo: olha, o rapaz vendendo CD aqui, olha, o rapaz parou aqui na faixa de pedestre, olha, o rapaz parou o carro na frente da minha garagem, saiu, eu não sei como é que eu vou fazer e tal. Essas pequenas coisinhas, não é? De tentar subornar um guarda, som alto, não é? O som alto, uma série de situações que extrapolam os limites do outro, e no caso são leis, então você está praticamente extrapolando, né, os limites da lei, enfim. Na sua opinião, você acha que essa condição, como disse aí, o senhor usou uma expressãozinha da ética, não é? Isso, crise ética, que vivemos uma crise ética, acho que é muito bem colocada, é isso. Não, eu acho que nós devemos prender todo mundo está errado, é ladrão, é corrupto, tal, mas esquece que ele, por exemplo, paga uma propina para um policial, tenta pagar uma propina para um policial, ou pode se pagar se aquele policial for corrupto e tal. Estaciona na vaga do deficiente. Estaciona na vaga do deficiente. Do idoso. Pois é, para em cima da calçada, atrapalha a passar, enfim, uma série de situações. E depois dá uma de bom moço e quer que todo mundo seja correto, que todo mundo faça o melhor, né? A ética no escuro. Olha que falta de ética. Até o rapaz acabou apagando a luz ali também. Isso também é falta de ética. Você será preso, Josial. Meu querido doutor Flávio, o que o senhor acha em relação a esses pequenos delitos que passam despercebidos como se fosse uma coisa comum? Bom dia. Bom dia. Nos Estados Unidos fizeram uma experiência muito interessante. Colocaram 2 veículos do mesmo modelo, do mesmo ano, mesma condição de uso. Colocaram um no Bronx, em Nova York, e um na cidade de Palo Alto, na Califórnia. No Bronx, no dia seguinte, quebraram uma janela desse veículo.
O de lá de Palo Alto intacto, né? Palo Alto, uma cidade limpa, não significava dizer que era cidade de rico, mas uma cidade com melhores condições do que o Bronx, civilizado, em Nova York. Civilizado. Quebrou o primeiro vidro, em seguida tiraram os pneus, enfim, depenaram o carro do Bronx, passados 7, 8 dias, uma semana. Palo Alto, o carro intacto. Aí os caras, vamos saber, né? Vamos aprofundar, vamos aprofundar isso aí. Quebraram uma janela do carro de Palo Alto. Depois de quebrada a primeira janela, no dia seguinte teve o mesmo processo que ocorreu no Bronx. Quer dizer, se você, a síntese, né, a conclusão que chegaram, se você permite o pequeno delito, você está incentivando para que ocorram os maiores delitos. E é isso que ocorre aqui. Aí, esse aí foi um estudo com psicólogos, né? Querendo entender o comportamento humano. Depois, isso foi para a área administrativa do metrô, em Nova York. Vamos punir o pessoal que pula a catraca. Aí, quem pulava a catraca era levado, era preso, enfim, pagava alguma coisa ou ia para a delegacia. Resolveram o problema do metrô com essas, não tolerando esse pula-catraca. O Giuliani, que era prefeito de Nova York, observou isso e disse, eu posso estender isso para toda a comunidade, né, de Nova York. E começou a teoria, né, da tolerância, o programa de tolerância zero. Não significar que você seja uma pessoa intolerante com abuso de autoridade. É não tolerar os pequenos delitos, claro, essas pequenas condutas delituosas que incentivadoras Isso desencadeia, então, uma forma pior no final. Muito pior. E isso está explicado, né, nesse estudo iniciado pelos psicólogos, né, analisando o comportamento humano. E depois isso foi, como eu disse, né, no metrô e com um programa de tolerância zero em Nova York, com os resultados que o mundo já conhece e já replicado em tantas cidades com sucesso. Então, quando você vê alguém monta uma barraca no centro de Maceió, aí ele começa a desenvolver, começa a ter uma atividade rentável, alguém de olho diz, vou botar a minha, e daqui a pouco chegam a fechar uma rua. Aquela rua em frente ao antigo Produban, fechou por uma ocupação irregular. E o Estado apenas contemplava essa irregularidade. Então, um outro exemplo está ali bem perto. Quando quebraram uma janela daquele prédio, que estaria... Dos Palmares. Quando começaram a levar uma janela, acabaram o prédio. Levaram absolutamente tudo. Destruíram o prédio da Secretaria da Educação. Então, isso são condutas que as pessoas... mas é um coitadinho que está levando uma esquadria ali. Um coitadinho que certamente locou um caminhão para levar todas essas esquadrias e todos esses materiais, levaram até o elevador. O motor e o elevador. Então, quando você vai tolerando essas condutas reprováveis, né, essas pequenas condutas, você, de certa forma não, está explicado que você incentiva uma modalidade de crime ainda muito maior. Porque se eu posso furtar, por que eu não posso roubar? Se eu posso roubar, por que eu não posso matar? Porque se eu mato, por que eu não vou traficar? Então, se eu já estou tão me qualifiquei para isso. Explodir um banco. E a tendência a isso é crescer cada vez mais. Isso é sequência natural. É verdade isso. Eu acho que essa tolerância, não é, quando a gente fala tolerância, não é ser truculento, mas não deixar que essas pequenas coisas, e aí é onde eu acho a diferença dos países mais desenvolvidos, que eles não são educados, mas são civilizados. Quer dizer, há uma conduta, há uma punição severa, há uma fiscalização, coisa que o Brasil deixa a desejar. Wilson, nos Estados Unidos, você não tem lei seca. Você não é parado para fazer teste de bafômetro. Agora, você tem a conscientização, mas por quê? Se você é pego, você atropela, tem uma colisão e você vai para o teste, aí você sabe que será punido exemplarmente. Né? Rigorosamente. E aí eles têm medo da rigorosidade da coisa. O cidadão, ele está... Os Estados Unidos é um exemplo de liberdade, né? Muita gente diz que é o contrário, mas não, é um exemplo de liberdade. Está lá posto, você não pode dirigir embriagado. Agora, eu não vou lhe importunar
eu vou correr o risco de importunar o cidadão de bem fazendo bafômetro a toda hora. Bafômetro blitz. Não. Agora, você cometeu essa irregularidade. Se for pego, o rigor da lei será violento. Né? E a conclusão dos detalhes lá são muito duros. Então, a pessoa vai para a cadeia mesmo, fica cerceada dos seus direitos de dirigir. Tem uma série de punições severas que aí fazem com que o cidadão pense realmente e reflita. O que aqui, eu não sei o que acontece. Enfim, essa é a discussão que nós estamos trazendo. Mas, assim, só para concluir a história de Palo Alto e Bronx, quando foram comparar as experiências, né? Palo Alto, uma cidade desenvolvida, pessoas com maior poder aquisitivo, chegaram à conclusão seguinte: não importa o lugar, se você admite o pequeno delito, isso extrapola... Desencadeia. Então, está explicado. Então, E uma outra coisa importante também, que eles avaliaram nisso, né? Que também você tem que ter tolerância zero para os abusos policiais. Porque se você não tem isso, se você também não regula o comportamento de quem vai combater, você está assim, estimulando uma tirania. E tirania uma guerra não cabe em lugar nenhum. É verdade. Então, por exemplo, é importante essa sua observação. Muitas vezes o policial pode chegar com muita força, às vezes, naquela pessoa, para fazer valer a lei naquele momento ali, desnecessária força, muitas vezes, e aí isso acaba revoltando aquela pessoa que talvez tivesse que ser chamada a atenção, até punida, mas não naquela intensidade. Então tem que haver aí essa linha tênue bastante complicada, mas porém a punição tanto de lá como de cá, no mesmo grau e na mesma maneira severa. Eu acho que é por aí. Nós chegaremos um dia. Eu acredito que um dia a gente chega. Talvez eu não esteja mais aqui, mas a gente vai chegar. Talvez o meu tatarafilho, né? Tataraneto. Enfim, mas eu acredito que, enfim. Toledo, você queria citar alguma coisa? Pois não. Essa questão da crise ética é importante. Né? A primeira coisa é o seguinte: vários fatores são aqueles que desencadeiam a prática dos crimes, seja a desigualdade social, que é algo relativo, como bem demonstrou a experiência, muito bem falada pelo Dr. Flávio, é a questão da impunidade, a falta da aplicação da lei. Mas eu creio o seguinte: eu creio que, e aí eu convivo muito com alguns pensadores no seguinte sentido, que o principal fator que leva à prática do crime seria a própria ausência de ética de si mesmo. Um autor chamado Clóvis de Barros Filho, professor da USP, bem renomado, que ele disse que, observando um pensamento de um ancião, né, que ele lê muitos escritos, e o cara deu uma seguinte definição para um comportamento antiético. O comportamento antiético é aquilo que não queria que acontecesse com nós mesmos. Tudo que a gente queria que não acontecesse com a gente e você mesmo pratica, você acabou de praticar o comportamento antiético. Havia um caso, por exemplo... É bíblico, né? Até o caso de se parar o carro em uma vaga de idoso. Se nós fôssemos idosos, eu não sou ainda, espero que seja um dia. Se nós fôssemos idosos... Falta 4 anos só. Ainda falta um bocado. Mas se nós fôssemos idosos, nós gostaríamos que alguém parasse na vaga destinada ao idoso? Claro. Se nós fôssemos cadeirantes, a gente gostaria que uma pessoa parasse o carro na calçada, em um local que tinha aquela rampa para que a cadeira descesse para a rua? Na hora que a gente faz isso, a gente pratica um comportamento antiético. E partindo desse mesmo argumento para o crime, se pergunta o seguinte: eticamente é correto praticar um comportamento que é desviado? Não é. Então, antes da impunidade, há o comportamento antiético e a conversa de si com si mesmo. Então, por que hoje, e eu digo às pessoas de um modo geral, em sua maioria, por que nós não estupramos outras pessoas? É o medo da lei ou porque estuprar é errado? Eticamente, o comportamento é errado. Então, nós nos estupramos não é porque temos medo da lei. Não estupramos as pessoas porque entendemos que fazer isso é errado. Claro. Você viola a liberdade sexual da pessoa, a dignidade sexual da pessoa da sociedade. E a sua própria dignidade também. Você se permitir que se pratique isso. Então, muito antes da impunidade, eu creio que a ética é importante. Por isso que hoje há artigos do MEC em que eles interferem, vão impor em que haja o ensino da filosofia e da ética nas escolas. Tão importante quanto a religião, tão importante quanto a educação, quanto a família, é a filosofia na vida da pessoa. É importante que você não pregue o comportamento, não porque você tenha medo de Deus,
não porque você tenha medo do Estado ou medo da punição, mas você não pratica um comportamento desviado porque você acha que aquele comportamento não é correto. Então, a filosofia, ela consegue fazer um diálogo de você com você mesmo, para que você, pensando, você reflita e não pratique um comportamento por exclusiva vontade sua, e não porque com medo de um elemento exterior venha ali aplicar a punição. Essa seria a primeira porteira, né, a ser feita de dentro para fora, você mesmo se fazer nesse autoconhecimento, entendendo que é o que a família, a importância da família, né, de você conhecer os princípios, né, o respeito à sociedade, os limites, né, quando você tem um pai e uma mãe desregrado, consequentemente, não é regra, mas consequentemente, a tendência é que o filho ou a filha tenha uma conduta de vida, enfim, desregrada também. É uma coisa que eu falo muito com meu filho, né? Com meu filho. Isso é muito importante. Eu sou católico, faço parte de grupo de encontros de casais com Cristo, mas sempre falo a ele, sempre pega aí pela liberdade. Agora, você tem que ter um comportamento ético para que você sustente o seu argumento. Você não pode dar uma afirmação para os outros do bem e você mesmo deseja um mal à pessoa. Não se contradiga, não faça contradições com você mesmo, mas sabendo que é uma condição humana, ele tem o nosso preconceito, a nossa história de vida que vai levar, mas eu acho que essa interferência a mim, enquanto pai, no comportamento é importante para que amanhã ele torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais ética, proba e que não precise ter medo do Estado, mas somente a si mesmo. Exatamente. Eu vou ter que ir para o intervalo comercial. Na volta, nós vamos debater, vocês vão debater entre si, em relação às pessoas que compram CD piratas, que compram peças de automóvel sem origem, sabendo que a origem é duvidosa, celulares com preços bem abaixo do que o mercado pratica. Essas pessoas estão fomentando o crime e poderão ser as próximas vítimas também. Enfim, vamos saber, essas pessoas sabem o que estão fazendo? Poderão reclamar disso depois? Vamos debater sobre isso? Será o tema do debate dos nossos convidados, do Flávio Saraiva e Leonardo de Moraes, após o intervalo. Eu volto já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae.
Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do 3º filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Pois é, estamos de volta com o Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, Canal 25 da NET, das organizações Arnon de Mello. Olha, o tema de hoje são pequenos delitos que são toleráveis, digamos assim, por algumas pessoas que tanto acusam, tanto querem punição e muitas vezes fomentam o crime. Então, antes de ir para o intervalo, os nossos convidados, Leonardo de Moraes e Dr. Flávio Saraiva, vão debater o assunto sobre as pessoas que compram CD, que utilizam serviços de mototáxi, enfim, e outros mais pequenos que param em garagens, portas de garagem, locais de idosos, de deficientes físicos, não é? Que tentam subornar. Tudo isso acaba sem querer fomentando o crime e a corrupção, não é? Compra peças sem saber a sua origem, celulares, né? Com valores muito, mas muito abaixo do mercado, enfim. As pessoas sabem que estão comprando produtos de origem duvidosa, não é? Então, eu queria que vocês debatessem entre si. Eu vou começar desta vez agora com o Dr. Flávio, para que a gente pudesse entender essa situação. Essa fomentação, isso alimenta o crime, porque só rouba porque alguém sabe que alguém vai comprar. Então, só se rouba o celular porque eu sei que eu vou vender esse celular. Eu só roubo o carro porque eu sei que vai ter como ou depená-lo e vender essas peças fragmentadas, ou vender esse carro com um valor mais abaixo para alguém roubar, com chassis adulterado, alguém vai ter que comprar, ou alguém me encomendou isso. Isso não é uma fomentação do crime, doutor Flávio? Sem dúvida. Tem uma propaganda que alguém pode considerar exagerada, que foi veiculada há um tempo aí, sobre CD pirata, né? Em que os jovens saíam vendendo pelas ruas e o traficante lá esperando a prestação de contas lá com um fuzil na comunidade que ele dominava, né? Então, existe uma relação muito grande com isso. Existe, como em São Paulo, o PCC com a rede do transporte alternativo. O PCC lucra muito com as vans de transporte coletivo. E isso vai é o CD, é o transporte coletivo, é aquele chinês famoso, Lau Qin-shong, que domina
a importação, o contrabando, claro, né, de produtos de origens. Que aí você encontra isso no maior, na avenida, na Paulista, que se encontra, é o maior centro financeiro do país, você tem lá um shopping só de importados, dominado pelo Xingu, né? Lau Pinchon. Era o Xingu, né? Não, era Galeria Xingu, né? Se não me falha a memória, na Avenida Paulista. Tem duas, lá na Paulista. Tem dois centros de... Achei Galeria Pajé. A Pajé e tem a 25 de março, né? Aí a 25 de março se tolera a importação sem não ortodoxa, né? Que significa contrabando, né? Claro. Se tolera o contrabando, aí o que é que a 25 de março tem? Aí as gangues de ladrões, né? Vão para ali. Então, aquilo ali vira um centro de desordem. Por quê? O Estado permitiu a primeira desordem, a comercialização de produtos contrabandeados. Exatamente. Então, é barato, atrai muita gente, essas pessoas já vão levar esse contrabando para o resto do país. Como existe um giro de dinheiro, atrai ladrões, atrai traficantes, atrai transporte irregular de passageiros, então, atrai uma série de irregularidades. Então, vira o samba do crioulo doido mesmo. Tudo começa pela omissão do Estado. O Estado se omitiu, aquilo ali se avolumou de uma forma que ele não tem mais controle, e toda tentativa de controlar, há uma reação muito grande, orquestrada, porque o crime já se organizou, infelizmente ou felizmente, a gente tem a ditadura do voto, o mandatário é eleito por voto e ele não quer tomar uma atitude impopular, e aí vai se empurrando com a barriga e vamos aí convivendo com essa sequência de delitos. Na Paulista existe isso, na Paulista, o maior centro financeiro do país. Centro financeiro do país. Se você for buscar, está em todo lugar. É verdade. Se a gente começar a dar uma volta aqui na praia, a gente vai constatar vários crimes ambientais, né? E de onde vem esses crimes ambientais? Por pessoas de alto poder aquisitivo. E assim, é a omissão do Estado, que ele poderia já prevenir na origem, ao que previne na origem, ele elimina a sequência. Mas, infelizmente, não existe isso. Por falta de vontade ou por apenas deixar com que aquilo talvez seja... Você tocou num assunto importante. A ditadura Às do vezes, o clamor popular, por algum objetivo, politicamente, por exemplo, falando, esse é um, e outro por benefício de alguma forma, né? Financeiro ou qualquer outra coisa. Eu acho que, como eu disse, o voto é precioso para quem está num cargo político, né? E você imagine o Brasília, que era um exemplo de ordenamento para o país, Joaquim Roriz acabou com Brasília. Ele era o maior incentivador de invasões. Ao permitir, ele é o incentivador. Então, Brasília ficou incontrolável. Ainda resta o plano piloto, mas sufocado ali pelas cidades satélites, que totalmente desordenadas já. Ceilândia, no começo dos anos 90, ela tinha os maiores índices de tudo que existe, maior taxa de natalidade, maior taxa de mortalidade, crime violento, Ceilândia, pelo desordenamento na ocupação. Quer dizer, uma cidade totalmente planejada como foi Brasília, e de repente você tem no entorno começando uma desorganização total em todos os sentidos. Na capital do país. Fomentado por uma pessoa que talvez, para não ter nenhuma, nenhuma reação da população, enfim... O risco de perder voto, né? O risco de perder voto, mas esqueceu da coletividade, do futuro de uma cidade. E é difícil aparecer assim... eu sei que você é um político de mandato, mas você pensa, você tem um comportamento diferenciado. É muito difícil aparecer alguém que levantar essa bandeira. Eu quero o voto, mas eu não quero a desordem. Exatamente. Mas aí você começa a ser uma luz, uma vela no escuro, né? Eu entendi. E daqui a pouco você corre o risco de se render. Aí você tem que optar entre se reeleger ou ir para a vala comum. Exatamente, é exatamente isso, perfeito. Esse é o grande problema da política, exatamente isso. E alguém pode confundir isso é uma missão da polícia, não é uma missão da polícia, é uma missão do é mais Estado. Um trabalho para a polícia, daqui a pouco a polícia vai fazer tudo também, daqui a pouco está rezando missa, tudo a gente chama a polícia, tudo, né? Olha, o problema do terreno da minha avó, chama a polícia. Então, olha, meu pai não quer pagar minha mesada, chama a polícia. Você viu que a polícia resolve tudo, é coitado da polícia, tem que resolver. Língua negra na praia, polícia, chama a polícia que é crime ambiental. Para que loucura. Pois
Hoje em dia, a polícia toma conta de tudo, está em todos os lugares, né? Mas sobre essa questão desses comportamentos antiéticos que as pessoas praticam, né? E aí uma grande culpa também está pela própria omissão do Estado, de não fornecer educação adequada, não informar as pessoas e não colocar a pessoa contra a parede para dizer que na hora que ele comete o crime, a primeira vítima é ele mesmo, vítima de si mesmo da sua falta de ética. Mas eu estava vendo até um exemplo bem interessante. Uma pessoa que até a gente presenciou estava voltando do exterior para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil. E lá ela estava com uma jaqueta volumosa. E eu só olhei assim, acho estranho, né? Chegamos em Recife, um calor muito forte, e ela com a jaqueta volumosa. E aí, na hora em que foi passar, ela foi chamada aí a alfândega para olhar, aí passou o detector de metais. Quando passou, por coincidência, na hora que disse para ela tirar a jaqueta, ela foi tirar a jaqueta e caiu um frasco de perfume no chão. Ela estava lá, naquela jaqueta, com pelo menos 20 ou 25 frascos de perfume. Aí se pergunta, eita, que absurdo, vai ter que pagar multa por isso? Não é só uma multa, não. Na hora que você importa mercadoria proibida, é contrabando. Não é contrabando, que é permitido você trazer perfume. Mas na hora que você ilude o pagamento de imposto, você comete crime de descaminho. A gente acabou de ver uma hipótese flagrante de alguém de um poder aquisitivo, de cultura, formação, educação, praticando o crime de descaminho. Então, quando se compra, quando se transporta de um país para o outro, camisas de outros países, de grandes grifes, perfume, relógio, telefone, sem pagar imposto, você acabou de cometer um crime desse caminho. E é um crime contra a administração pública. É um crime muito mais relevante, porque você faz com que o Estado não arrecade imposto, do que um crime praticado como furto e assim por diante. E muitas pessoas fazem isso praticamente todos os dias e acham fantástico. Eu coloquei na minha mala um negócio, ela nem viu. Vou conseguir, vou colocar, vou tirar. As pessoas comentam isso abertamente como se fosse uma coisa comum, mas cobram éticas e cobram respeito e determinação de algumas pessoas em todos os sentidos, na política, na parte médica, no dia a dia e tal. E é isso que eu estou dizendo. Essas pessoas, eu continuo dizendo, para a gente apontar. Eu ouvi uma pessoa me dizer uma vez isso. Quando você aponta, você tem 3 dedos. Apontando para você. Você aponta até para Deus. Olha que coisa, não é? Verdade. Isso pode, de repente, se passar que isso é uma arma, você pode até, de repente, apontar para você mesmo. Olha que loucura. Então, sempre que a gente vai atacar alguém ou alguma coisa, a gente precisa estar muito bem amparado. Senão, vira um contrassenso, né? Fica uma loucura, vira hipocrisia. E a gente escuta muito isso hoje nas mesas de bar e tal. Eu acho legal a discussão, mas não, porque, olha, é um absurdo, fulano ali fez aquilo, o outro fez aquilo, outro, tá. Aí você vê, o cara depois que levanta, pega o seu carro, o carro está parado numa vaga de idoso, ele não é idoso, é novo, sai da vaga de idoso, às vezes eu fico observando assim, olhando, meu Deus do céu. E dá vontade de você chamar, amigão, você cobrou tanto aqui na mesa, você estava numa vaga de idoso, mas só tinha essa vaga aqui, ele vai dizer, né? Mas não tinha lugar para parar. Dizer isso é uma besteira, você quer comparar um comportamento de um criminoso com o meu? E ele vai nessa comparação. O seu também é criminoso, o seu comportamento. Quando a pessoa tira cópia de um livro, o que acontece, eu digo, como professor, eu vejo muito, tira xerox de livro. Isso também violou o direito autoral. É comum? Não, é comum. Você acabou... Essa expressão, doutor Flávio, é comum. Não é uma expressão que a gente já coloca esses pequenos delitos e infrações como se fosse não matei, não roubei. Não roubei, não. Só não pode matar, roubar. São comportamentos que as pessoas acham que é normal praticar isso. Nessa mesma conversa entre os amigos de um bar, você diz, rapaz, aquele criminoso merece ser preso. Tem que ser preso porque o comportamento que ele praticou é muito grave. Ele praticou um fato contra uma criança, ele cometeu um crime covarde. Mas vamos colocar esse assunto à parte. Aquele contador que você me indicou, eu conheci ele e foi bom que eu consegui esconder aquele tributo que eu tinha a pagar. O cara acabou de dizer que acabou de cometer um crime de sonegação de imposto. E acha bom, olha, enganei a Receita e vou receber agora como é que chama? A restituição do imposto. Eu nunca recebi, eu nunca recebi restituição nenhuma. Nunca. Eu só faço pagar. Eu não tenho jeito, eu pago um absurdo, não vou dizer que eu pago feliz, pago tudo como manda o figurino, mas pago indignado, porque sei que o retorno não vem, né? É outra coisa também que chateia as pessoas, por isso que a pessoa tenta fazer o certo, mas enfim, é complicado. Enfim. Não vai, né? Não, essa crise é muito pesada e infelizmente, ela se espalha um pouco mais, né? Eu estava lendo um artigo hoje que
que falava sobre aquelas expressões que a gente usa no dia a dia, como o homem de bem, o homem de família, né? E o artigo dizia assim: homem de bem, qual crime você cometeu hoje, né? Para dizer que essa questão do homem de bem, o homem de bem é uma coisa complicada, né? E aí vem um artigo que eu li hoje, que é o homem de bem, que ela associa ao próprio homem de Deus. O cristão é aquele que obedece os preceitos religiosos. E o que a gente ouve na religião, tanto o catolicismo, budismo, protestantismo, é o amor. O amor às pessoas, o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar o irmão. Se uma pessoa lhe grita na face direita, você vai dar a face esquerda, porque você é uma pessoa que não reage. E na religião, pelo amor se puxa o próprio perdão. Você perdoa alguém porque ele errou, e qualquer pessoa pode errar. Ele é seu irmão, então transmita o perdão a outras pessoas. Essa manifestação religiosa, ela é acompanhada pelas pessoas, porque aquela mesma pessoa, por exemplo, o chefe religioso, que ele pega o amor a Deus e o perdão acima de tudo, sabendo que a pessoa pode perdoar no seu último suspiro de vida, é aquela primeira pessoa que aponta para outras pessoas. Significa que a pessoa que é um chefe religioso, seja em qualquer religião, que prega o amor, é aquela primeira pessoa que diz em redes sociais que bandido bom é bandido morto. Eu tenho certeza que essa pessoa está no inferno. Eu tenho a convicção de que ele está no inferno. Por mais que o sentimento de vingança seja o sentimento humano, a hipocrisia e a contradição, não para um ato que aconteceu com você. Porque se o ato acontece com o seu ente querido, é normal que você queira uma vingança. Isso é humano, isso é sentimental. Mas quando o fato acontece com outras pessoas, você, no seu equilíbrio, prega o mal às outras pessoas. Então, como é que você prega o amor e o perdão? E você disse que a pessoa boa é uma pessoa morta. Você está no inferno. Está no inferno, porque a sua palavra é extremamente contraditória. Você não só não é um cristão, você faz apologia ao crime, tornando-se, portanto, um criminoso. E não fale que somente é uma condição humana, não. Porque é normal que você, como ser humano, se exceda em alguns pontos. Mas você pregar e massificar e de forma pensada, com o tempo, reflexiva, dizer que as pessoas boas são pessoas mortas porque praticaram um crime, eu acho isso um absurdo. Verdade. Pois não, doutor Flávio. Retomando aqui o assunto dos ferro velhos e telefone e celular, o Estado poderia resolver, né? O Detran começou agora disciplinando o funcionamento dos ferro velhos, né? Querendo saber as origens de todas as peças, a partir de agora de um planejamento com um software para que todos possam saber qual a origem de cada peça. A ideia é muito boa e necessária, né? Porque todas as peças de veículo ssão numeradas. Claro. Principalmente as mais importantes, motor, câmbio, chassi, carroceria, essas peças são numeradas. Se você adultera a numeração, dá para perceber, o perito vai conseguir localizar, identificar essa adulteração. O celular, a mesma coisa. O furto do celular, principalmente o roubo, significa 80% das ocorrências. É motivada você está ligando, distraído, a pessoa vai tomar seu celular. E a primeira abordagem do assaltante é um assalto para o celular. É verdade. Né? Então, se nós tivéssemos um banco de dados para regular isso, né? Você ter na operadora, a operadora tem. O que falta é o Estado cobrar da operadora uma posição sobre isso. São Paulo já registra o e-mail, né? Que e-mail, chama, né? Que é a identidade de cada celular. Que é uma operação simples, né? Esse é jogo da velha, asterisco 06. Jogo da velha 606, jogo da velha, né? Jogo da velha, isso. Isso você leva, a polícia comunica ao operador e desativa o celular. É uma grande atitude. Se o Estado, todo o país acompanhasse isso, seria interessante. Ninguém roubaria mais celular, a não ser para tirar peças. Para tirar peças. Mas mesmo assim você ainda pode identificar, né? Exatamente. Uma campanha para isso seria importante. Pois é, quer dizer, pouquíssimas, é isso que o doutor Flávio falou. Uma arma tão poderosa quanto essa. Isso. Pouquíssimas pessoas sabem esse método de descobrir o e-mail de celular. Asterisco, jogo da velha, 06... Jogo da velha. Jogo da velha. Aparece um número na telinha do telefone, você anota esse número e guarda em casa. Salvo engano, 15 números. Você anota aquele lá e após você ser assaltado, enfim, roubado alguma coisa e não conseguir localizar mais o telefone, porque hoje com um rastreador você pode localizar o telefone. Caso não consiga, você liga para a operadora e você elimina qualquer possibilidade para que esse telefone seja habilitado novamente. O que para o bandido é péssimo, porque ele quer repassar, ou ele usar, ou repassar esse telefone para vender para alguém em troca de droga
drogas, alguma coisa assim. Então, isso já se verifica em São Paulo. Alagoas poderia copiar isso, né? Exatamente. Com uma campanha educativa, informando isso e tal. Atitude. Quanto mais sufocamento, quanto mais mostrando origens e dizendo que não compre aparelhos com preços abaixo do mercado. Você vê, tem pessoas que são presas, às vezes, com motocicletas. Eu comprei por 2 mil essa motocicleta, mas ele me deu um recibo. E você sabe que a motocicleta não custa 2 mil. Uma campanha como essa, hoje em dia com redes sociais, é uma campanha que precisa ser uma campanha... não é cara, não. A gente percebe, houve uma campanha agora para mostrar qual é a função dos procuradores de Estado. Isso. Até a Meline, né? Meline Freitas, né? Que fez essa gravação muito bem feita. E isso caiu em redes sociais, caiu no Facebook, mandaram mensagens via celular. Meline Lopes. Meline Lopes, né? Freitas é a secretária né? de Cultura do Estado. Isso. Lopes. Então, a campanha que foi colocada aí por redes sociais, etc., ele praticamente não usou nem a televisão para isso. Porque passa para outro, imagine uma mensagem simples de 5 ou 6 linhas, informando a importância do e-mail para o telefone celular, para evitar que aconteçam assaltos, porque na hora que o rapaz que pratica assaltos perceber que quando leva o celular ele é de forma imediata desativado, não vai valer a pena. Claro. Ele vai ter mais saída. Como também vai diminuir consideravelmente a relação a essa nova atitude dessa portaria aí pelo Detran, em parceria. Os seguros ficarão mais em conta, porque a quantidade de roubos diminuirá em relação aos ferros velhos, né? Porque eles não querem que chame mais são desmanches. Eles não querem que chame de desmanches, né? São os ferros velhos que vão vender peças e vão abrir, inclusive, uma outra categoria. Olha que interessante, eu entrevistei o Djaildo Almeida, que faz parte do sindicato dos corretores de imóveis, e ele me comentando o seguinte, que vai haver agora para o seguro de automóveis, por conta dessa conversa e dessa parceria dos ferros velhos com a corretora de seguros e o Detran, uma parceria do seguinte, essas peças já todas catalogadas, todas certinhas, você terá um seguro para o seu carro, né, rouba, assalta, dá uma batida, tal. Num caso de sinistro, de acidente, você pode escolher no seguro se você quer que sejam peças novas ou peças usadas. E com isso, o seu seguro cai consideravelmente. Força a legalização, né? Força a legalização, porque o seguro só vai pagar se você souber a origem de onde é, com nota, com toda certinho, com o Detran. Se não emitir a guia do Detran, o seguro não cobre as peças do ferro velho. Então, é uma evolução importante. Aí nós temos aqui em Maceió centrais de receptação, né? A Praça Guia de Miranda. Exatamente. Aí você tem a feira Feira do Rato. Aí você tem a feira em Arapiraca. Isso. Então, são centrais de receptação. Pois é. Como eu já citei algumas vezes aqui, você está construindo um grande empreendimento imobiliário de obra de construção civil. Do lado, o bandido instala uma central de receptação. Pois é. O Estado, a Prefeitura, não vai lá cobrar impostos dele, nem cobrar regularização. Agora, se você vai montar um depósito de construção regular, aí chega os homens de jaqueta para cobrar tudo. Impacto ambiental, taxa de localização, incêndio, taxa de solo, taxa de bom dia, taxa de boa noite. Né? Então, é uma concorrência muito desleal entre quem quer ser legal e quem trilha pela ilegalidade. Perfeito. Bom, infelizmente nosso tempo já estouramos, um assunto bastante interessante para a gente conversando hoje e espero que com isso nós tenhamos conseguido abrir a cabeça de muitas pessoas que muitas vezes apontam e falam e tal e vem, não é? E esquece o que está fazendo. Então fazer aí um autoexame de consciência do que a gente está fazendo todos os dias, para que a gente consiga entender também, para cobrar. Eu acho que a cobrança é muito importante, mas para cobrar tem que ser com muita lisura, não pode deixar nenhum resquício. De repente está cobrando, só olha o absurdo, o cara roubou ele com o CD pirata na mão. O absurdo, o cara roubou e está aí você com o CD pirata na mão. Imagine que contrassenso. Mas, enfim, é uma discussão bastante complicada, uma questão de cultura e civilização que a gente precisa mudar esse contexto no país inteiro. Enfim. Obrigado, doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Wilson. Obrigado, doutor Flávio, pela companhia, né, pelas palavras e bom fim de semana a todos. Tudo bem. Doutor Flávio Saraiva, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o Nelson, o nobre servidor do Fórum do Tribunal, né? Fórum Estadual, que nos assiste. Ele cuida da custódia das armas e fala muito dos nossos debates aqui. Que bom.
Um abraço, Nelson. Muito bem, Nelson. E Nelson possa também sugerir alguns temas para cá, viu, Nelson? Também passa aí com o nosso amigo Dr. Flávio, o Dr. Leonardo, encontrar, sugira também aí os temas importantes, que de repente é legal essa interação. Ele trata, comenta com os nossos debates. Calorosos, às vezes. Calorosos, né, Muito obrigado. Um abraço, então, ao Nelson, então, lá do Tribunal, aliás, grande funcionário. Do Fórum Fórum Estadual do Barro Duro, né? Muito bem. Muito bem. O senhor ia dizer alguma coisa? Não, só mais um elogio a ele, um funcionário exemplar. Parabéns. Então, Nelson, mais uma vez, parabéns. Funcionário exemplar, fazendo valer a sua profissão, que é servir ao público, servidor público. Muito bem. Bom, vamos encerrando por hoje o nosso Segurança em Foco, agradecendo aqui a presença dos nossos convidados, a você também, telespectador, obrigado pelo seu carinho, da sua parceria. A gente volta na próxima sexta-feira, às 9h30, com mais um debate aqui no Segurança em Foco. Bom final de semana e até lá. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou